Que bom te receber por aqui. Hoje eu quero compartilhar com você 4 verdades para você que quer andar guiado pelo Espírito Santo. Sabe, eu tenho certeza que essas são verdades simples que eu quero compartilhar mais sobre isso com vocês aqui no canal, mas eu creio que se essas verdades simples forem aplicadas na sua vida, elas realmente podem transformar de uma maneira real, de uma maneira significativa a sua vida. E um propósito que Deus tem colocado no meu coração é de ajudar pessoas a crescer, a avançar dentro do plano de Deus, dentro do propósito, chamado de Deus que tem para a sua vida, que tem para cada vida. Eu já queria começar dizendo que Deus ele tem um propósito, Deus tem um plano na sua vida. E essas 4 verdades, elas realmente carregam nelas um poder de Deus para transformar a sua vida. Tá bom? Vamos lá então? Vamos direto ao que nós vamos falar aqui hoje. Romanos 4, versículo 13, a Bíblia fala: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito, o Espírito com E maiúsculo, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E o versículo 14 de Romanos 8 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então Deus nos chamou para ser guiado pelo Espírito dele, pelo Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus. Então, uma vez que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele dá o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo já é a manifestação do reino de Deus dentro de nós. Ele vai se manifestando até se manifestar plenamente no retorno de Jesus Cristo. Agora, o que eu queria compartilhar, que eu quero compartilhar aqui com você, é sobre essas 4 verdades, que a primeira delas é a oração. Então, uma vida de oração, o que eu tenho escutado e as pessoas às vezes me perguntam, como eu sei, por exemplo, que eu recebi uma palavra profética, essa palavra é de Deus? Uma coisa que eu já identifico é que às vezes a pessoa não tem uma vida de oração. E o que é uma vida de oração? Por quê? A vida de oração é eu falar com Deus, é um diálogo. Eu falo com Deus e eu também espero para escutar de Deus. E o que eu tenho visto uma deficiência na vida de oração de muitas pessoas é que elas até falam com Deus, mas elas não param para escutar de Deus. Então uma coisa muito importante nesse primeiro ponto sobre oração é que você tem que sim falar. Deus quer que você fale, mas eu queria te encorajar a você gastar mais tempo até do seu tempo de oração escutando de Deus. Porque Deus está querendo falar com você através de pensamentos, Deus está querendo falar com você através de várias formas, de impressões proféticas, de várias formas que Deus fala, mas tem pessoas que começam a orar. Eu sei que se você está na intercessão, sim, você está intercedendo por alguém ou por algo, uma causa na sua vida, você vai sim falar bastante, você vai começar a interceder por aquilo, mas você tem que entender isso. Deus quer que você pare também para escutar o que Ele está falando no seu momento de oração. Então eu falei de 2 coisas aqui, oração e intercessão, quando eu estou pedindo por alguém ou por algo, a intercessão. Essa é o que eu quero te encorajar a você fazer de forma prática hoje. É você apresenta assim seus pedidos a Deus com o coração agradecido, como a Bíblia já diz, mas você também parar um tempo para escutar do Espírito Santo. Você vai ver como isso é poderoso, que Deus vai falar com você. Então, se você quer andar guiado pelo Espírito Santo, uma primeira coisa é uma vida de oração. Como que eu sei que uma palavra profética é de Deus? Uma coisa bem básica, eu sei que tem outras coisas, mas uma coisa bem básica é você já aprendeu a escutar a voz do Espírito Santo? Como que Deus fala com você? Se você percebe a maneira que Deus fala com você, isso já vai ficar bem mais fácil de você, por exemplo, discernir uma palavra profética. Você vai saber como é a voz de Deus ou a voz da emoção ou da pessoa, e você vai também saber discernir melhor isso. Então, se você já ouve, às vezes a pessoa fala, eu não sei se escutei a voz de Deus. Olha, a pessoa gasta tão pouco tempo de oração que nem sabe discernir mais o que é a voz de Deus, o que é a voz do pensamento dela, das emoções. Mesmo assim, a gente vai ter um desafio de discernir a voz dele, e você vai precisar então buscar esse discernimento espiritual. Mas, se você tem uma vida de oração, já vai resolver, por exemplo, quando você... Será que essa palavra profética é de Deus?
Será que alguém que falou? Então, isso vai minimizar bastante esse problema nesse sentido. Vamos passar então para o próximo ponto que eu quero conversar com vocês, que é uma vida de jejum. Eu vou falar de maneira bem simples aqui. Eu estou imaginando também para quem já está andando com Jesus há algum tempo, para quem está começando agora. Eu creio que eu tenho esse encargo de compartilhar também com quem está começando agora a andar com Jesus. E nessa vida de jejum agora que nós estamos falando, o jejum é o que? A mortificação da carne. Tem coisas que você ora, tem coisas que alguém intercede por você, mas tem coisas que você vai precisar se responsabilizar, ter uma sua responsabilidade de buscar, de também ter essa mortificação da sua carne. Tem coisas, se você ver aqui em Romanos 8, está falando que nós não devemos andar de acordo com os desejos da carne, de acordo com a nossa velha natureza antes de Jesus. Por quê? Agora nós vamos ter que lidar com duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. E o Senhor vai nos transformando de glória em glória, porque Ele quer que a gente ande de acordo com a nossa nova natureza em Cristo Jesus, nossa natureza espiritual, porque agora nós temos uma nova natureza nele. E como eu consigo então andar de acordo com a minha nova natureza? Mortificando a minha carne através do jejum. Eu sei que tem gente que já me falou, eu não posso ficar muito tempo sem comer, mas gosto muito de chocolate, então tiro o chocolate. Eu não posso ficar muito tempo sem comer, mas gosto muito de refrigerante. Tira refrigerante, por exemplo, por um dia, por uma semana. Tem que ser algo que vai ser significativo para você. Agora, tem aquele modelo tradicional de jejum que é realmente ficar sem comer ou rejeitar alguma refeição. Você fala para mim, eu vou rejeitar essa refeição ou aquela, isso também é uma forma de jejum. Mas o que eu quero te encorajar é ter um estilo de vida de jejum, porque no fim dos tempos agora, que nós estamos vivendo, quem não tem um estilo de vida de jejum, vai ser muito difícil andar na vontade de Deus. A gente tem os desafios da natureza carnal, que tem dinheiro, tem relacionamentos, envolvimentos de alma, de relacionamentos assim que não agradam a Deus, de formas de tanta coisa que vem para querer atrapalhar e te tirar do propósito de Deus. Mas se você não tiver uma vida de jejum, você não vai conseguir. Nesses últimos tempos, o que Deus tem ministrado no meu coração é que quem não tiver um estilo de vida de oração, de jejum, de meditação na palavra, que é o nosso terceiro ponto, terceira coisa que eu vou compartilhar com vocês, vai ser muito difícil nesse fim dos tempos. Tem gente que até é escolhido, mas vai acabar comprometendo tudo que Deus fez, que Jesus conquistou para você, por causa da natureza carnal. Então você precisa viver de acordo com a sua nova natureza em Jesus, e isso só é possível também nesse ponto que nós estamos falando agora sobre o estilo de vida de jejum. Deixa eu ser bem prático aqui agora. Pelo menos uma vez por semana você precisa entrar em jejum. Você precisa ter essa mortificação da carne e você ficar mais sensível às coisas espirituais. Isso que é o jejum, para ser bem simples. Você começa a ter a sua carne mortificada e ter seus sentidos espirituais, seus ouvidos espirituais mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, Deus quer que você faça isso. Isso é bíblico, isso nós vemos na palavra, e Ele quer que nós colocamos em prática. Não só basta você aprender sobre oração ou jejum, você precisa colocar isso em prática. Isso que eu estou compartilhando com vocês pode transformar a vida de qualquer pessoa, se a pessoa levar isso a sério e colocar em prática. E eu creio que Deus está te despertando para esse lugar de intimidade agora. Eu vejo Deus despertando pessoas que estão vendo esse vídeo agora para esse estilo de vida, de jejum, de oração. E aí também esse terceiro ponto agora é a meditação na palavra. Então, muitas pessoas acham que meditar na palavra é só ler a palavra. Tá bom, é um primeiro ponto, você vai ler a palavra. Mas só ler a palavra não é o suficiente. Você precisa convidar o Espírito Santo e você precisa falar: Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras, o Espírito de Deus, ele está com você, meditando, lendo enquanto você lê a palavra. E ela passa de uma leitura para uma meditação quando você começa a falar a palavra. Por exemplo, o Salmo 23, que eu acho que é um salmo mais conhecido, então vamos pegar ele. Fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o que é meditação? Se você vê até na raiz da palavra meditação, ela vai nos levar àquela prática, acredito que até uma prática judaica, que eles pegam
eles pegam as escrituras e eles começam a fazer isso aqui. Vocês já viram isso? Eles começam a falar a palavra e eles começam a fazer isso. Então o que é a meditação bíblica? Não é só você ler a palavra. É você parar, pensar na palavra, mas você também falar a palavra. O Senhor é meu pastor, então eu não tenho falta de nada. Eu não tenho falta de nada porque o Senhor é meu pastor. Você entende o que eu estou falando? Você começa a pegar essa palavra e você começa a falar a palavra. Então essa é a meditação bíblica. Então você precisa ter um estilo de vida de meditação na palavra. Nem que seja um versículo por dia, ou às vezes tem uma semana que Deus está falando com você em um versículo. Se Deus está falando com você uma coisa, não queira mudar de assunto. Às vezes Deus está querendo falar com você sobre algo na sua vida e você está querendo mudar de assunto. Você fala, não, isso aí já sei, Deus. E Deus está falando, não, fica lá, por exemplo, fica lá no Salmo 23, fica lá em Isaías 40. Eu sinto que Deus está até tocando alguém aqui com isso que está recebendo. E você não está nesse vídeo por acaso, você está nesse vídeo porque Deus quer destravar o plano dele na sua vida. Ele quer fazer algo poderoso, algo grande na sua vida, e ele está falando, isso não vai ser possível sem uma vida de intimidade, sem uma vida de oração, sem uma vida de jejum, sem um estilo de vida de meditação na palavra. E eu não estou falando, o que eu estou falando esse estilo de vida de meditação na palavra não é um estilo de vida de leitura da palavra apenas, é um estilo de vida de meditação. É quando eu pego a palavra e coloco na minha boca. Porque quando eu coloco na minha boca, eu não estou crendo na palavra. Mas eu coloco ela na minha boca e eu começo a falar a palavra, meu coração começa a ficar convencido de que a palavra é a verdade, e quando meu coração se convence de que o que a palavra está dizendo é a verdade, eu falo a palavra e ela começa a transformar a minha vida, a minha realidade. Nós vamos falar mais sobre isso aqui, sobre a confissão, sobre, na verdade, a meditação, sobre a importância de meditar e falar a palavra de Deus. E um terceiro ponto que eu tenho visto que tem sido uma seta muito forte do inimigo é quando a ofensa. Então, quero falar um pouco com vocês aqui no nosso quarto ponto sobre andar guiado pelo Espírito Santo, é andar em amor. Então, eu tenho um livro que eu quero até indicar para vocês, é A Isca de Satanás. Eu indiquei para o irmão da nossa igreja, muito precioso, e tem também impactado a vida dele. Eu acompanhei uma série de mensagens uma vez sobre isso também, e que é o livro do John Bevere, que ele fala A Isca de Satanás. Então a isca de Satanás basicamente é a ofensa. E às vezes o diabo percebe que ele não pode mais te atacar de nenhuma forma. Ele não pode te atacar mais com dinheiro, ele não pode te atacar mais com mulheres, ele não pode te atacar mais com nada. E aí o que ele faz? Ele lança a ofensa. Ele pega alguém, até mesmo pode ser crente ou não, ele vai pegar alguém e tentar gerar ofensa no seu coração. Por quê? A ofensa te separa, te priva da graça de Deus. Lá em Hebreus já fala sobre isso, que a gente não pode se privar da graça de Deus quando deixa a raiz de amargura brotar e começa a nos separar da graça de Deus, e essa raiz de amargura também começa a contaminar as pessoas ao nosso redor. Isso é muito sério, muito sério. E Deus está querendo que a gente ande em amor. E Deus quer que você trate as pessoas que às vezes te ofendeu como se elas nunca tivessem te ofendido. Então isso é muito desafiante, eu creio nisso, eu sei que é desafiante. Agora isso só vai ser possível se você tiver um estilo de vida de oração, de jejum, meditação na palavra e também o seu poder de decisão, de tomar uma decisão de perdoar, e não apenas de perdoar, mas de andar em amor, andar no amor de Deus. O que é andar no amor de Deus? Se Jesus me perdoou, quem sou eu para não perdoar as pessoas? Então, você pode ver, tem gente que fala, está acontecendo isso, aquilo, mas você quer descobrir se uma pessoa, quem é a pessoa que está, vamos dizer assim, quem é a pessoa que está errada numa briga ou numa disputa? Quem é a pessoa que está errada, que está fora da vontade de Deus numa briga ou uma disputa? Isso é bem complexo, mas o básico é aquele que está atacando. Normalmente aquele que está atacando, sabe, de uma maneira mais visível, porque o nosso ataque é no espírito. Como que um crente ataca? O crente ataca orando, o crente ataca também se Deus der uma direção de fazer algo, mas basicamente, quem que está errado numa disputa, numa briga? Aquele que está atacando. Porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele normalmente é o perseguido. Vocês entendem o que eu estou falando? Você pode ver que Israel é a única nação do mundo que aceita os inimigos na sua nação. E você sabe que Israel é a nação amada por Deus, a nação que Deus ama, sabe? E a Bíblia está, se você vê em Salmos, se você tiver um plano de leitura bíblica, você vai ver várias vezes versículos
falando do amor de Deus sobre Israel. Então, Israel aceita os seus inimigos no seu próprio território. Tem diversas nações inimigas no seu próprio território. Não existe isso em nenhum país do mundo. Você pode pesquisar. Então, Deus quer que a nossa arma seja a arma do amor, da oração, do jejum, e Ele vai mover céus e terra em nosso favor, em seu favor. Então não deixa a ofensa te separar da graça de Deus. A graça de Deus nos deu tanta coisa. Nós podemos andar com saúde divina, abençoados, cuidados em todas as coisas. E às vezes a gente abre mão da graça de Deus sem perceber quando a gente não perdoa as pessoas. Porque para Deus cada pessoa é importante. Talvez a pessoa que te ofendeu, ela nem sabe disso. Ela nem sabe quão ela é importante. Mas você sabe, porque você sabe que tem um potencial nela, porque tem um chamado de Deus na vida de cada pessoa. Então você sabendo disso, você fala, eu vou andar em perdão. Fala até em voz alta, eu perdoo tal pessoa em nome de Jesus. Não deixe essa ofensa vir, porque esse amor de Deus na sua vida vai também alcançar as outras pessoas, porque esse é um amor sobrenatural. Às vezes eu creio muito no mover dos dons, dos 5 ministérios, glória a Deus, eu estou envolvido nisso, mas o que a palavra nos fala é que não vai adiantar nada disso se você não andar em amor, para ser de uma forma bem prática. Lá em 1 Coríntios 13 você vai ver Deus falando assim, não adianta profetizar, não adianta, vou falar nossa língua, fluir no poder, curar pessoas, não adianta se a gente não andar em amor. No dia que nós vamos ter que prestar contas de tudo que nós fizemos aqui, isso vai ficar vamos dizer, em segundo plano, porque isso é uma ferramenta para nós, enquanto nós estamos aqui na Terra, de trazer o poder do reino de Deus aqui para a Terra. Então ande em amor, tá bom? Esse é o vídeo de hoje então, e eu queria que você se inscrevesse aqui no canal. Se você ficou até agora, compartilha com pelo menos 5 pessoas, deixa o seu like para o YouTube mostrar para mais pessoas e seja guiado pelo Espírito Santo. Queria finalizar como a gente começou. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Rabate carrácio. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu declaro que você é filho de Deus e a partir de hoje você vai andar guiado pelo Espírito Santo. Deus vai te chamar às madrugadas. Deus vai começar a te incomodar para ter um estilo de vida de jejum, de oração, de meditação na palavra. Ele vai colocar essa palavra no seu coração, na sua boca, e você vai viver todo o propósito de Deus na sua vida em nome de Jesus. Eu vejo todo impedimento caindo agora. Tudo que era impedimento na sua vida está caindo agora e Deus está te levando para esse lugar de intimidade. Ele está te levando em direção ao destino profético, em direção ao destino que Ele já escreveu desde que você estava no ventre da sua mãe. Ele está destravando isso agora, em nome de Jesus. Ande guiado pelo Espírito Santo. Deus tem coisa grande, Deus tem coisa especial na sua vida. Deus te abençoe e se inscreva aqui, ative as notificações, que eu creio que tem muita coisa especial de Deus na sua vida e eu quero poder participar e te ajudar de alguma forma como instrumento de Deus na sua vida. Compartilha com mais 5 pessoas, então faça isso e Deus te abençoe.